O Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Beshlar inicia com o povo judeu sendo libertado do Egito. Deus os conduz pelo deserto, mas não pelo caminho mais curto que cruza a terra dos filisteus, sim, pelo mais longo, para que não tivessem que lutar contra os inimigos imediatamente. E desta forma, desejarem retornar ao Egito, arrependidos e amedrontados de terem de enfrentar a imprevisível jornada. Deus os protege através de nuvens durante o dia, que andava à sua frente, e uma coluna de fogo para iluminar o caminho à noite. O faraó arrepende-se de ter enviado o povo judeu em liberdade e segue à frente de seu exército a fim de persegui-lo e aniquilá-lo. O povo reclama a Moshe, porque ele os tirou do Egito para perecerem no deserto. Moshe fala ao povo dizendo, nada devem temer. Deus comanda a Moshe que levante a vara e fenda o mar. E ocorre um grande milagre, e as águas do Yam Suf abrem caminho seco no meio do mar, formando paredes imensas de ambos os lados, totalizando 12 caminhos por onde passam as 12 tribos. E as águas se fecharam, castigando, trazendo morte sobre os egípcios. E o povo judeu faz a travessia do Mar Vermelho, cantando canções a Deus, enaltecendo a sua grandeza e seus milagres. O Shabat desta porção da Torá de Beshlar é conhecido também como Shabat Shirá. E Miriam apanha um pandeiro e as mulheres saem atrás dela dançando. Após a travessia, o povo judeu não encontra água por 3 dias. Apenas águas amargas em Mará. Deus realiza novamente o milagre, transformando as águas amargas em potável. O povo continua reclamando desta vez por fome. Deus então envia alimento dos céus, o maná, na exata proporção para cada um, sem sobras e sem poder ser guardado ou armazenado, pois apodrecia. Apenas Erev Shabbat, o maná caía em porções duplas e estas deveriam ser guardadas para o dia seguinte, pois era Shabbat. Moshe reserva um man e um frasco a mando de Deus para ser descoberto pelas gerações futuras, testemunho da grandeza do Criador. E após recomeçarem nova jornada, há falta de água. Mas Moshe bate na rocha e todos podem beber da fonte que dela jorra. A Parashá termina com a luta entre Amaleque e Yehoshua. A vitória de Yehoshua, que é a promessa de Deus e que a memória de Amaleque será extinta. Pois Daí. é, que Parashá interessante, não é? Essa última morte em massa dos egípcios, né? Essa veio mais uma vez trazer a prova de que a justiça do Eterno ela é perfeita. Não há justiça que se compare à do Eterno e dela não se pode dizer uma vírgula, um nada, porque foi dessa forma que os egípcios mataram muitas crianças judias, jogando elas e afogando essas crianças no rio Nilo. Exato. Da mesma forma como foram mortos, as crianças foram mortas, também assim, o exército do faraó morreu. Exato, Zait. Depois das 10 audiências de que o faraó concedeu a Moshe, no pleito de liberar os filhos de Israel para uma festa no deserto. E, Zait, veja, foram 10 audiências de que Moshe enfrenta com esse pedido, pelas demonstrações que Hashem faz aos egípcios e também aos hebreus. Clara demonstração. São os milagres, e esses milagres, que Hashem mexe com a natureza, transformando a água em sangue, granizos, gafanhotos. Né? Esses milagres, eles humilham as divindades egípcias, todos os deuses que estavam impressos, né? A forma como Deus visita. Né? É como se nós perguntássemos sobre as referências divinas que existiam no Egito naquela época. Foi a forma como Deus visitou a todas humilhando. O Nilo, que é uma divindade da fertilidade para os egípcios, ele cheirou mal. Né? O Nilo, os crocodilos que ali vivem, né? Todas essas divindades humilhadas. E desta forma,
Deus convence aos egípcios, aos próprios hebreus, e que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está lutando pelos. E a convicção de que chega à própria corte do faraó momentos antes da última praga que fere os primogênitos. Agora, nós estamos falando aqui já da travessia, a travessia do Yam Suf, o mar, em que o faraó convence-se novamente de que deve perseguir aos hebreus com a impressão de que eles estão perdidos. Exato. Agora eles estão acuados. Estão acuados. E agora eu posso atacar e vou vencer, e vou aniquilar esse povo. Né? Então, é ali que justamente essa parte é muito importante. Né? Quando o Eterno endurece mais uma vez o coração do faraó, para que ocorra esse milagre. Isso aí foi uma forma que o Eterno encontrou de dizer ao povo judeu: olha, eu sou o Eterno, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu realizo maravilhas. E de fato ele realiza, e ele mostrou que realiza, e foi ali que a ficha do povo hebreu caiu, porque até então eles tinham a referência histórica de que houve diversos milagres, né? Mas eles não tinham vivido como um povo de 600 mil, né? Como um povo de 600 mil, eles não haviam vivido algum tipo de milagre nessa ordem. E foi aí que o Eterno disse: olha, eu sou o Eterno, que eu escolhi você, povo hebreu, como meu povo primogênito. E ali ele provou e mostrou ao povo que ele é apenas, não existe outro. Zait, uma coisa importante que acontece com demonstração dos milagres, veja, quando nós rezamos no Shabat, né, o Shabat, ele torna-se testemunho de dois grandes eventos. Primeiro, da criação, o ato da criação, e depois o ato da saída do Egito. Então, o Shabat, quando nós falamos assim, ele foi o fim da criação, que marca o ato da criação. Isso. E quando nós falamos em memória da saída do Egito, o Shabat torna-se testemunha de que Deus fez milagres equivalentes à criação em função de Israel. Isso. Por isso que nós cantamos no final do Shema, Mi Hamorra, quem é como tu entre os poderosos e entre os deuses? Porque todas as nações, todos os vizinhos, todos os povos souberam de que forma Israel sai dali. É o Mi Hamorra, né? É o Mi Hamorra. Mi Hamorra Baelim. É o Shiro, né, pronunciado por Moshe, o cântico, ao testemunhar de que os opressores, os perseguidores, estavam humilhados e afogados no mar. Então produziram. Aquele mesmo momento do drama, né? Oh, Moisés, por que nos trouxeram para morrer aqui? Né? Foi por não haver sepultura no Egito. Suficiente no Egito. Né? Então, não. Moisés fala, andem, as coisas vão acontecer. Outra coisa interessante, né, Zay? Que agora, você vê, desde a última praga, a 10ª praga, que sela a morte dos primogênitos, os hebreus tiveram que ter participação nisso. Porque a Shem diz o seguinte: matem os carneiros e passem do sangue na vértebra das portas. Então, quem não tivesse o sangue ali nos umbrais das portas, eles não poderiam ser inculpados do anjo que estava para visitar a morte dos primogênitos. Então, agora eles começam a ter que agir e os milagres passam a acontecer. E da mesma forma, Moisés fala assim, ó, andem, marchem. Já não são mais passivos dos milagres. Vão à frente dos milagres, vão acontecer. São participantes. São coparticipantes. Coparticipantes dos milagres, como o Eterno gosta, né? Como o Eterno quer que nós sejamos copartícipes da criação do mundo. Diz o Midrash que eles tiveram que andar em direção do mar quando as águas estavam já pescoço. É que o milagre aconteceu. Então, esses milagres, né, que nós cantamos em memória da partida do Egito, e pelo ato da criação e em memória da partida do Egito, é porque Deus... Você vê, Zait, o ato da criação, quando Deus criou o universo, terra, todo ser vivente, ele fez em prol de Israel e da sua Torá.
Mas qual o homem que testemunhou esses milagres? Shabat é testemunha da criação. No sétimo dia, Hashem folgou e descansou de tudo que criara e fizeram. A testemunha da saída do Egito, também o Shabat torna-se esse objeto que vai se tornar uma aliança entre Deus E o povo e o hebreu. seu povo. Ou seja, o Shabat foi testemunha de que os filhos de Israel saíram do Egito. Por intermédio do quê? Dos milagres que equivale à criação. Os milagres que ocorreram no Egito por Israel equivale ao ato da criação. O Shabat viu a criação e o Shabat viu a saída Os dos milagres e a hebreus saída dos hebreus do Egito, para a liberdade. para a do povo liberdade do povo hebreu, onde eles passam a viver. E no deserto, Zait, agora vão enfrentar os desafios. Hashem precisou que alterar o caminho para que novamente o faraó fosse endurecido e perseguisse os hebreus. Perseguição dos hebreus diante do mar. E a última divindade egípcia a ser humilhada. O próprio faraó. Então, os israelitas, tomados de pânico, viram, depois de passar pelas paredes de água, com os pés em seco, Que eles coisa. atravessaram e os seus Que perseguidores, o cavalo e o seu E cavaleiro, cavaleiro. foram afundados como chumbo. Né? A canção de Shemot, Êxodo 15, descreve a alegria, não... Inclusive, os anjos foram impedidos de proferir esse chiro, porque quem falou, não, Eles têm direito. eles têm direito porque foram perseguidos, vocês não podem proferir da morte da minha criatura. Hashem lamentou pela morte também dos egípcios, né, de que quem pôde proferir uma canção? Aqueles que estavam sendo perseguidos. Exato. Miriam toma um pandeiro e é acompanhado pelas mulheres Que dançam. que dançam. Você vê o Em entusiasmo, alegria. Né? o entusiasmo, a simrá, a alegria que foram tomados os hebreus ali nessa travessia. Você vê nesse ponto, né, na liberdade do povo, quando o Eterno havia prometido a Abraão que a descendência dele seria incontáveis como as estrelas do céu e como a areia do mar, já naquela época eram incontáveis. Eram 600 mil, foram contados, claro, mas já era uma miríade de pessoas. Era um povo já imenso, 600 mil homens. A considerar que Para mulheres e Yaakov crianças. desceu com menos de 80 pessoas. Exato, 70. Isso e muitas outras coisas serão comentadas neste Shabat pelo mais competente Minyan. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. לך דודי, לי כתקלה, בני שבת נקבלה. לך דודי, לי כתקלה, בני שבת נקבלה. בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו